E no vídeo de hoje, meus amigos, eu vou ensinar vocês a construir um engenho de cana totalmente caseiro. E mais, hein, galera, utilizando materiais reciclados que você encontra com facilidade aí na sua cidade, tá bom? E também utilizando ferramentas simples que qualquer pessoa pode ter. Esse é o segredo desse engenho, um engenho simples, fácil de fazer, com poucas ferramentas. Bora pro vídeo? E para a gente começar a montagem do nosso engenho, a gente vai começar pelos rolos, tá, pessoal? E a gente vai precisar, ó, de duas hastes de amortecedor de 20 milímetros, como essa, que você pode remover de amortecedor velho desse, ó, você consegue nas oficinas aí de graça, tá bom? De 20 milímetros. É só fazer um corte aqui, ó, que ele sai, vai sair óleo e a haste sai para cá. E fica essa haste comprida como essa, tá bom? Os rolamentos que você vai precisar é o rolamento 6204. E você consegue ele de graça ou muito barato nas oficinas de rebobinagem de motor. Motor elétrico, onde eles rebobinam o motor, eles trocam esse rolamento aqui e joga fora. Ele é muito comum esse rolamento, tá bom? Você vai precisar também de dois pedaços de tubo de 10 centímetros, como esse aqui, por 5 centímetros, ou 2 polegadas. E a parede dele aqui, pessoal, ó, é 2 milímetros, tá? E agora eu vou mostrar para vocês como que essas peças encaixam uma na outra, parece que foi feito para ser adaptado. A gente pegando uma haste aqui, ó, e um rolamento, olha só como que dá certinho a haste de 20 milímetros no rolamento 6204, ó, totalmente sem folga, preciso. E o rolamento 6204, ele serve certinho nesse tubo. Parece que foi usinado, ó. Só bater que ele entra aqui, ó. E agora a gente vai começar a montagem dos nossos rolos. A gente precisa de dois rolinhos como esse. E para começar a montagem dos nossos rolos, eu vou utilizar 8 rolamentos 6204, como esse. Eu tirei a capinha deles, galera, lavei ele bem lavadinho para poder soldar, tá? Para a solda ficar bem firme e também não contaminar os rolos aí. Então, meus amigos, vai ficar desse jeito. Eu coloquei os rolamentos, coloquei o tubo aqui para medir certinho, ó, as distâncias. Vou colocar 4 rolamentos soldados aqui para poder distribuir bem a carga e não ter perigo do tubo amassar, né? Aí fica bem distribuído a força. E agora eu vou soldar por dentro esse da ponta e esse de cá e depois os outros dois. Acompanhe aí para vocês verem. Então tá aí, meus amigos, ó, rolamentos todos soldados, como vocês podem ver. Eu soldei só pelo lado de dentro, porque aqui pelo lado de fora eu vou encostar outros rolamentos, tá? De cá e de cá, eu não soldei. E tem que ser uma solda bem reforçada, galera, porque faz força, hein? E eu vou deixar uma dica para vocês, ó, pra você ver que soldinha mais bacana, feita com uma máquina tão pequena e tão barata como essa, da Itoso. Né? Para você que está precisando de uma maquininha de solda MIG para fazer seus projetos caseiros como esse, você vê, é uma máquina que solda no processo MIG com gás, sem gás, eletrodo revestido, TIG, completinha. E eu gosto sempre de falar dessa máquina, galera, porque ela é das pequenas e baratas, a única que tem entrada para gás. Se a pessoa quiser soldar com gás também, ela é a única máquina barata dessa aí que tem a entrada. Então, por isso que eu falo. E é bivolt ainda, tá? Olha aí para vocês verem, uma maquininha bivolt. Funciona bem demais, recomendo, tá? Nós já testamos aqui no canal, vale a pena toda hora. Vou deixar o link para vocês na descrição e no primeiro comentário fixado. Você vai lá, rola o primeiro comentário, clica, rola. No primeiro comentário fixado vai estar o link dessa maquininha. E vamos continuar a nossa montagem aí dos nossos rolos, do nosso moedor de cana.
Olha aí para vocês verem como que o negócio ficou, foi bom, meus amigos. Ficou bem justo, entrou firme, batido, como vocês viram, né? Isso vai dar muita firmeza pro nosso rolo. E agora eu vou soldar, galera, aqui por dentro, ó. Vamos soldar aqui tudo, preencher, dar acabamento, lixar, para não entrar caldo. Quando a gente estiver moendo a cana, não entrar caldo e sair caldo, não contaminar. Beleza? Então vamos encher aí tudo e vamos dar acabamento e a gente já volta com a montagem. Aí, meus amigos, ó, já lixei os rolos de acabamento, como vocês viram aí. O que acontece, pessoal? A gente tem que lixar bem lixado aqui o eixo, porque senão o rolamento não entra. Aqueles respingos de solda tem que tirar direitinho. E eu tinha batido nessa ponta aqui também, tive que lixar aqui, porque a medida do eixo é muito precisa para o rolamento entrar, tá? E agora, galera, nós vamos ter que cortar 4 rolamentos para tirar só esse miolinho dele aqui, ó, só essa parte do centro, que vai servir de mancal. 4 unidades, né, que vai encaixar aí nas 4 extremidades. Vamos cortar e já voltamos com a montagem. Agora, meus amigos, a gente vai começar a montagem dos mancais que seguram os rolinhos, né? Então aqui tá os 2 centros de rolamento que a gente cortou. Eu cortei também 2 pedaços de vergalhão de 28 centímetros. Na verdade é 4 pedaços. Os outros 2 estão ali e nós vamos montar depois. E a medida desse vergalhão é 12,5 mm. É um vergalhão que eu vi que dá uma medida boa. Porém, para a gente soldar esses 2 centros de rolamento aqui, ele tem uma distância certa, precisa, para dar certo lá nos rolinhos. E essa distância nós vamos construir agora um gabarito, para a gente não errar. Então como que eu vou construir esse gabarito? Eu cortei 2 pastilhas, olha aqui, de meio centímetro mais ou menos, desse mesmo eixo, de 20 milímetros. E a gente vai colar essas 2 pastilhas em um pedaço de metal, eu arrumei um pedaço de alumínio aqui, ó, 4 centímetros de distância uma da outra, aqui do centro. Tem que colocar 4 centímetros certinho. Que aí a gente vai virar essa pastilha aqui em cima e vai usar ela como distanciador, que vai ficar preciso o negócio, beleza? Vamos colar ali e vamos voltar soldando aqui. Aqui, meus amigos, como vocês podem ver, eu achei que ficou até bom. Eu passei a escova de aço para dar um acabamento, né? Tirei aqui excesso de bolinha, preenchi de solda aqui os 2 lados, porque a força aqui que é exercida, galera, é abrindo assim, tá? Então a força aqui é concentrada só abrindo. Também abri um pouco o furo, mais com a retífica, como vocês viram, né? Meus amigos, se você estiver precisando de uma esmerilhadeira bateria, boa e barata, eu vou falar com vocês. Essa aqui da Nevo tá aprovadíssima, ela tem força, a bateria dela é boa. É das primeiras que eu vejo que tem marcador de bateria aqui na lateral. Bateria de qualidade, acompanha 2 baterias. Vou deixar o link aí para vocês também. Boa mesmo, galera, essa aqui é forte, tá? E tem a bateria boa. E vou deixar também o link dessa escova de aço. Que escova de aço boa para limpar, galera. Olha aí para vocês verem como que o negócio fica, ó,
Show de bola, vou deixar o link aí na descrição e nos comentários, beleza? Aí, meus amigos, como vocês viram, eu já soldei aí o nosso engenho nessa coroa que eu vou utilizar como base. E é bom que a coroa já tem até os furos para mim fazer a fixação, né, onde for prender o engenho. Coloquei também, galera, ó, essas duas mãos francesas aqui, ó, para poder dar resistência nessa direção. Coloquei também essa pecinha de ferro aqui atrás, a parte de trás, que é o que fez a junção aqui, ó. E regulou a folga, eu deixei uma folguinha bem pequena, ó, só para não travar mesmo. E agora, meus amigos, eu vou fazer a transmissão dos nossos rolos. O que é a transmissão? A transmissão que vai transmitir a energia, a força desse rolo para o rolo de cima. Que esse rolo vai rodar nesse sentido e esse outro rolo vai rodar nesse sentido. Então a gente precisa fazer a transmissão de um para o outro. E depois nós vamos fazer a transmissão também que a gente da manivela. E para fazer essa transmissão, eu já marquei aqui, ó, 3,5 centímetros daqui até aqui. 3,5 centímetros daqui. E vou cortar e a gente já volta fazendo aí a transmissão. Meus amigos, preste atenção agora na marcação que eu vou fazer nesse eixo de cima aqui, ó, tá? Presta atenção que vocês vão ver que legal que é, tá bom? Primeiro aqui, ó, eu vou dividir esse eixo em 3 partes. Ó, vou fazer uma marcação aqui, outra aqui e outra aqui. 3 partes, ok? Agora eu vou pegar essas 3 partes e vou dividir no meio. Um aqui e outra aqui. 6 partes. E agora, cada parte dessa aqui, eu vou estender ela aqui no eixo, ó. Agora eu vou fazer os cortes aonde eu marquei de preto, porque eu vou encaixar nesse eixo esse pinhão, tá vendo? Tem esses dentes? Esses dentes vão encaixar nesses cortes, vai dar certinho. Então, meus amigos, ficou desse jeito os dentes, ó. Então deixei os dentes mais estreitos, fiz a vala um pouco mais larga para não ficar dando trabalho para encaixar. E aqui agora eu tenho 3 medidas de pinhão, tem ele 14 dentes, tem ele 15 dentes, tem ele 16 dentes. A medida interna do furo é tudo igual, esse aqui é pinhão para eixo de 20 milímetros. A parte maior aqui dentro mede 20 milímetros, igualzinho o nosso eixo lá. Eu já fiz as medidas, o de 15 dentes aqui vai dar mais certo. Mas eu poderia colocar um pinhão um pouco menor, se o meu entre-eixo tivesse um pouco menor, e um pinhão maior, se o meu entre-eixo tivesse ficado mais aberto, tá? Mas eu já vi que o de 15 aqui vai dar. Vou mostrar para vocês como que ele se encaixa aqui certinho, ó. E o bom é que ele se encaixa, não fica folga, já fica bem centrado, tá? E agora nós precisamos construir a outra parte que vai aqui, da engrenagem, que o pinhão se encaixa. E para isso, eu já desenvolvi ela também. E vou mostrar para vocês agora, vou prender o telefone aqui. E para criar essa outra engrenagem, nós vamos utilizar um mesmo rolamento daquele que nós já utilizamos lá, naquela mesma medida, e pedaços de corrente 428. É a mesma corrente que se encaixa nesse pinhão aí, tá vendo? É a mesma corrente. Uma coisa que eu experimentei primeiro, que dá certo, é revestir a corrente, o rolamento, com uma corrente já gasta. Essa corrente aqui tem muita folga e dá certinho para poder fechar, ó, e a gente soldar no rolamento. Porém, eu queria testar uma corrente que não está gasta, porque a corrente que está gasta, o dente dela é mais longe, não fica encaixando tão bem. Olha que eu vou mostrar para vocês que ela tem muita folga. Vamos tirar aqui, ó, e tirar a emenda. Olha para vocês verem a folga que ela tem, ó. Olha aqui, ó. Ó, tá vendo? Aí eu peguei o mesmo tamanho dessa corrente nova, uma corrente nova que eu achei também. Eles costumam cortar a corrente, pegam uma corrente de moto, ela tá comprida, eles cortam, e essa aqui tá nova, mas pode achar ela semi-nova também. Só que ela nova, com a mesma quantidade de elo, ela não coube. Vou colocar ela do lado aqui para vocês verem, ó.
ela não coube, ó. Olha aí, ficou longe para mim poder fechar com o grampinho aqui de fechar, com a emenda. E não ia resolver eu colocar desse jeito, porque aí o dente fica longe, ó. Aí na hora de pegar aqui, ó lá, o dente não pega no encaixe, não dá certo. Aí eu tive a ideia, falei assim, e se eu lixasse um lado dela, passasse a lixadeira de um lado, lixando ela por igual, será que dá certo? Olha aí, galera, que deu certinho, ó. Que aí ficou perfeito o negócio, ó. Vou colocar a emenda aqui para vocês verem, ó. Olha como que ele encaixa certinho. E aí ficou bem melhor, porque o pinhão agora se encaixa perfeitamente no dente, ó. Vai mudando certinho a posição. E eu vou mostrar para vocês encaixado lá agora. E para encaixar, galera, ele no eixo aqui, eu não posso soldar uma peça primeiro, senão depois eu não consigo encaixar o outro, ó, porque pega, tá vendo? Eu sempre tenho que encaixar os dois juntos. Olha aí para vocês verem, ó. Aí sim ele encaixa. E olha como que o negócio funciona bacana, ó. Olha aí. Se eu tivesse muita folga aqui, eu podia colocar um pinhão maior. Se eu tivesse muito apertado e o pinhão não quisesse entrar, podia utilizar o pinhão de 13 dentes, tá? E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou tirar esse rolamento, eu vou soldar ele aqui pelo lado de dentro, vou soldar aqui também, preencher ele aqui, que aí o rolamento não pode rodar mais, é rolamento velho, né? Para mim colocar ele no eixo e depois preencher de solda, tá? Eu devo cortar um pouquinho nesse eixo, que eu quero deixar o rolamento aparente, e preencher de solda. Agora vocês acompanham o serviço aí para vocês verem. Agora, meus amigos, nessa próxima etapa, a gente vai montar a coroa. E essa coroa aqui, galera, a gente vai montar ela aqui, nessa parte do engenho, nesse eixo, tá? O que eu fiz? Eu cortei 6 pedaços de vergalhão, já acompanhando aqui ó, esses furos para me soldar aqui. Esse eixo não vai ficar aqui, galera, é só uma referência, porque ela vai se encaixar num eixo igual esse. Eu coloquei o eixo aqui como referência para mim. E o segredo para essa coroa ficar certinha mesmo, não ficar fora do centro, é esses toquinhos aqui, você cortar eles todos do mesmo tamanho. Eles têm que ficar tudo igualzinho um com o outro, entendeu? Aí depois você encaixa o eixo aqui, pega a medida, esse aqui deu mais ou menos 52 milímetros. E ele tem que ficar justinho, olha aí para vocês verem. E agora nós vamos soldar só aqui, ó, só nessa parte de fora, tirar o eixo e encaixar aqui. Nós vamos ter que cortar uma ponta nesse eixo aqui em cima, beleza? Então vamos lá, vamos prosseguir com o serviço. Nós estamos quase terminando esse engenho, hein, galera? Estamos quase terminando, já estou doido para fazer um caldo de cana aqui. Galera, agora é o seguinte, ó. Cortei outro pedaço de amortecedor, outro eixo de 20 milímetros. Soldei um pinhão nele, fiz aquele entalhe que vocês aprenderam a fazer, tá vendo? Encaixei, soldei. Também peguei um pedaço de tubo de 1 polegada na chapa 14. Fiz esses 2 rasguinhos aqui, ó, na lixadeira, para quê? Para me lubrificar. Então aqui eu pingo óleo aqui por cima e aqui. Aqui eu não vou colocar rolamento não, ó. Só o eixo mesmo. Que aí eu posso lavar e tal, que não vai enferrujar, mas não trava, né? Só o eixo não trava. Já preparei também a corrente, tá? A corrente aqui, ó, emendei ela aqui, na solda mesmo. E também esses 2 eixos aqui, ó, para manivela. Um mais fino, que eu tinha ali, e esse outro aqui reforçado. Agora vocês acompanhem a montagem aí, como é que é. Vamos lá.
Agora, galera, essa parte aqui que vai ter contato com a cana, eu não vou envernizar. Essa que vai encostar aqui na cana, que vai escorrer o caldo, tá? Eu vou deixar dessa forma e vou só passar azeite de oliva, né? Que é um óleo comestível. Toda vez que eu terminar, eu vou lavar ele e vou passar o azeite de oliva para conservar desse jeito. E o restante eu vou passar um verniz para conservar nessa cor de metal mesmo escovado.